A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na casa do Senhor. Agradecemos porque Ele nos dá a capacitação, a possibilidade de estarmos neste lugar. Estamos orando, estamos meditando dentro do tema da busca da santidade. Semana passada nós finalizamos o subtema Batalha de Reinos. E agora nós vamos trabalhar o tema A Batalha por Santidade, porque realmente é uma grande guerra. Abrindo, Romanos 7, 21. Romanos 7, capítulo 7, verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, eu querer fazer o bem, encontro a lei, abre aspas, que afirma que o mal, ele habita dentro de mim. Nós cristãos temos o hábito de pecar. Pecar para a gente é um hábito. A gente gosta de pecar, a gente, dentro de decisões que nós temos que tomar, nós sempre tomamos decisões voltadas à nossa vontade, ao nosso coração. Nós, sabendo que a lei do Senhor, ela nos comanda a fazer A, nós fazemos B. É uma ação consciente nossa como ser humano. É um hábito nosso nos preocupar apenas conosco, em vez dos outros. É nosso hábito nos vingar quando alguém nos prejudica. É um hábito nosso cedermos aos desejos do nosso corpo e depois a gente vir choramingar. Por que que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Onde está Deus nessa história? É um hábito nosso vivermos para nós mesmos e não para Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer tudo para a glória dele, mas na verdade nós buscamos fazer tudo para a nossa glória. É um das grandes maiores dificuldades que nós temos, exatamente a gente conseguir ou querer lembrar de mensurar se nós estamos fazendo algo para a glória do Senhor ou nós estamos fazendo alguma coisa para a gente aparecer. E isso é um grande dilema do coração humano, porque as nossas melhores obras são para Deus como um trapo de imundícia, ou seja, a grande maioria das nossas obras, elas refletem e mostram aonde está o nosso coração. É hábito nosso vivermos para nós mesmos e não para Deus. Quando nos tornamos cristãos, não deixamos isso do dia para a noite. Pior que isso, nós só vamos deixar isso quando Cristo voltar, na segunda volta dele. Até lá nós vamos continuar nessa luta entre a carne e a luta do Espírito. De fato, passaremos o resto da nossa vida a nos livrar de tais hábitos e nos revestir de hábitos de santidade. Então, essa condição de nós aprendermos textos, aprendermos conceitos, substituirmos aquilo que a gente conhecia, que não era uma coisa válida, por uma coisa que é realmente mais bíblica. E a nossa vida cristã, ela é um rio em que as coisas elas não ficam paradas. Então, o tempo inteiro nós estamos substituindo conceitos errados por conceitos novos que são bíblicos. O problema é você substituir uma coisa boa por uma coisa ruim, que também é possível. Se nós não desenvolvermos o nosso discernimento espiritual, o que acontece é que muitas vezes nós vamos comer comida estragada ao invés de comer a comida boa. Nós não só temos sido escravos do pecado, como ainda vivemos num mundo povoado por escravos do pecado. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos é que a nossa vida cristã, apesar de estarmos no nosso meio de cristãos, as pessoas elas não são cristãs na verdade, na realidade. Elas são cristãos superficiais, elas são cristãos que querem apenas a bênção, cristãos que apenas não querem passar por luta e dificuldade. E aí eu estava vendo uma frase do Spurgeon hoje que ele falava assim: Cristo não veio para te livrar do sofrimento terreno, ele veio para te livrar do sofrimento eterno. E nós continuamos mensurando a nossa vida pelo que nós temos hoje, pelo que nós vivemos hoje. E isso é uma grande falha.
Os valores convencionais à nossa volta refletem a nossa escravatura e o mundo tenta fazer com que nós nos ajustemos a esse molde pecaminoso. O mundo está aí, com a sua vontade, com o seu querer, com o seu desejo, com as suas regras, com as suas leis, que conflitam diretamente com as leis do Senhor. E eles não estão simplesmente tranquilos e parados. Não, você quer viver o seu cristianismo e você vive, e nós vamos viver a nossa imundícia aqui. Se assim fosse, não haveria problema. A questão do homossexualismo não está em as pessoas elas quererem ser homossexuais. O problema está em que elas querem que nós sejamos também, nós aceitemos isso. Se a pessoa ela viver a vida dela lá, tendo os conceitos dela, as doutrinas e as vontades dela sendo aplicadas lá, e ela não encher a nossa paciência, deixa ele lá, ele tem a vida dele e cada um é responsável, a gente não tem que se meter na vida dos outros. O problema é que a coisa está sendo empurrada goela abaixo. Então eu não posso olhar para você e falar assim, e porque senão eu estou fazendo um ato homofóbico. Eu não posso, eu não tenho a liberdade de falar como eu quero. Se o cara quer falar todes, deixa ele falar todes. Se ele quer falar algum pronome neutro, deixa ele falar. Mas ele não pode exigir que isso entre nas escolas, ele não pode exigir que isso entre nas igrejas, nem que nós sejamos refém disso. Nós vivemos num mundo pecaminoso, esse mundo ele existe e ele nos influencia. E ele quer que a gente se amolde a eles. Enquanto Romanos 12:2 fala que nós não podemos nos amoldar à forma desse mundo, o mundo está querendo que a gente tome essa forma. Ele exige que a gente tome essa forma. Eu tenho falado com um pouco mais de frequência a questão do fim dos tempos, sobre essa volta de Cristo iminente, e a gente vê alguns cenários acontecendo e as pessoas elas continuam tendo as suas vidas levadas de uma condição normal, em que esse mundo ele vai falar para você fazer A, B ou C, você vai ter que acreditar, você vai ter que declarar isso. Isso aconteceu na igreja primitiva. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que a igreja começou a se formar, as pessoas elas começaram a ser afligidas por perseguição. E aí o que aconteceu é que quando a perseguição chegava em determinado local, as pessoas que eram cristãs professas, elas rejeitavam o nome de Cristo para poder continuar trabalhando, continuar vivendo, continuar fazendo as coisas do dia a dia. Cristianismo é isso. Você ser confrontado o tempo inteiro, todo o tempo. Os valores convencionais à nossa volta refletem essa escravatura e o mundo tenta fazer com que nos ajustemos ao seu molde pecaminoso. Deste modo, embora o pecado já não reine em nós, tentará continuamente nos apanhar. Então ele não reina em mim, não reina em você, mas ele quer de alguma maneira tomar conta. Por que ele levantou e está em pé aí, não está sentado? Não estou entendendo. Você puxou a cadeira dele? Hã? Desse modo, embora o pecado já não reine em nós, ele tentará continuamente nos seduzir. Ele vai continuar querendo nos apanhar. Embora tenhamos sido libertos do reino do pecado e do seu governo, nós não fomos libertos do seu ataque. O ataque do maligno, ele continua. E ele vai continuar. Ele não vai parar. As pessoas que ficam querendo que as coisas elas sejam melhores, deixa aqui em cima. As pessoas que ficam querendo, esperando que as coisas sejam melhores, e nós estamos caminhando para o fim do ano, em que muitas promessas, muitas juras, muitas coisas vão ser feitas com a intenção de que 2025 vai ser melhor. Eu diria para você que 2025 vai ser o pior ano. Porque nós temos visto um governo que falou besteira, continua falando besteira. Ontem a dita primeira-dama falou um palavrão em rede nacional, xingando lá um pessoa de alto cargo, Elon Musk lá. Já falou mal do presidente Trump, falando que a presença dele lá é um governo nazista e fascista. Ou seja, vai ter retaliação. As coisas elas vão complicar para nós. E nós temos toda essa caminhada até 2026, quando vai ter a nova eleição. Então 2025 vai ser um ano muito complexo.
Muito complexo. Você acha de dificuldade 2024, 2025, vai pegar forte. E se você não tiver aos pés do Senhor, você não vai aguentar. Se você achar que a tua provisão, ela vai vir na reter do seu dízimo, você não vai aguentar. Porque é nos momentos de luta e dificuldade que o Senhor é aquele que sopra. E se as pessoas elas começarem a fazer planos humanos, e pode fazer, mas você tem que colocar os seus planos aos pés do Senhor. O mundo, ele quer que fale, não, ano que vem vai ser bênção, vai ser tudo certo. Ah, estamos falando aí mudança, não sei nem se você está vendo isso, né? Projeto de lei da mudança da escala 6x1, ou seja, você trabalha 6 dias e descansa 1. Se fizer isso, cair para 5x1, para 4x1, porque na Europa alguns países fazem isso, você vai ver o custo das coisas aumentando aqui. Então a gente tem todo um cenário sendo armado e administrado para que você sofra. Embora nós tenhamos sido libertos do reino do pecado do seu governo, não fomos libertos dos seus ataques e eles vão se intensificar. Podemos entender que apesar do pecado não poder reinar em nós espiritualmente, podemos, se o deixar, reinar no nosso corpo mortal. Aonde o Espírito Santo entrou, ele não sai mais. Mas você tem decisões a serem tomadas. As suas decisões de 2024 ainda vão impactar 2025 e 2026. As pessoas elas acham que fazer apenas um projeto de vida, algumas igrejas fazem isso. Acho até interessante. Fazer um projeto de vida 2026. Mas se você não fez nada em 2025, se você não fez nada em 2024, para que 2025 seja diferente, não vai ser diferente. Vai ser pior. É aquele exemplo que a gente sempre dá. Você quer fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes? Não vai acontecer isso. Não existe isso. Isso é uma lei física, é uma regra que existe dentro do nosso mundo e você continua lutando ainda com as mesmas coisas, achando que as situações elas vão se resolver e sem você fazer nada, não, você tem que tomar uma medida. Essa semana uma pessoa me ligou e falou, pastor, eu quero retomar os caminhos do Senhor. O que eu faço? Eu falo, você está lendo a Bíblia? Não. Você está orando? Não. Não, mas eu vou ler, eu vou passar para você. Lê um dia. Falei, cara, não, correria. Falei, tá bom, tudo bem. Você sabe quem é? Aquele que eu já fiz discipulado 20 vezes com ele. Entendeu? Então continua, não há mudança e não vai haver mudança. Podemos entender que apesar do pecado não poder reinar em nós espiritualmente, ele domina a sua vida. Ele domina a sua vida. Ele transformará os instintos naturais do nosso corpo em sensualidade. Ele vai transformar os nossos apetites naturais em gula. Ele vai transformar a nossa necessidade de roupa e agasalho em materialismo. Eu preciso comprar. Ele vai transformar o nosso interesse sexual lícito, criado por Deus, em imoralidade. Essa é a ação do mundo, é a ação do maligno sobre a minha vida e sobre a sua vida. É por isso que Paulo nos exortou a vigiar de maneira que não consintamos que o pecado reine no nosso corpo. Você não pode permitir que o pecado que você identifique em você, que você deixe ele reinar em você. Antes da nossa salvação, antes da nossa morte para o reino do pecado, qualquer tentativa sua em relação a isso era inútil. Porque você não consegue. Nós não conseguimos. Eu não consigo abandonar os meus desejos. Eu não consigo abandonar as coisas do meu coração. É apenas a partir da força de Cristo, a partir da ação do Espírito Santo, que eu abandono essas práticas. E você olhar para o mundo e achar que esse mundo ele vai ser melhor sem Cristo, não vai ser. Quando você olha, por exemplo, eu vi algumas falas, né, do presidente Trump lá, o eleito, né, e não, sem querer discutir política nem nada, não é isso, mas ele fala, numa das falas, o problema dos Estados Unidos é a falta de cristianismo. Nosso país foi fundado a partir de cristianismo e nós abandonamos o cristianismo. Então eu convoco os americanos a ler a Bíblia. Você acha que uma frase dessa não tem efeito muito espiritual?
E aí ele fala, olha, pessoas que têm conceito de ideologia de gênero, pessoas que têm conceitos a favor do Hezbollah, a favor do Hamas, são convidados a sair do país. Você acha que isso não tem nenhum efeito? Você acha que não vai respingar de alguma maneira sobre as nossas vidas? É por isso que Paulo nos exortou a vigiar de maneira que nós não consintamos que o pecado reine no nosso corpo. Antes da nossa salvação, qualquer mudança era inútil, qualquer tentativa era inútil. Mas se pode dizer a um escravo, não se pode dizer a um escravo, viva como um homem livre. Mas você pode dizer a alguém que foi liberto da escravatura, viva como um homem livre. E muitas vezes nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta, que não são cristãs, que elas tomem decisões como cristãos, elas não vão tomar. As decisões espirituais são de pessoas espirituais. Se nós não agirmos como espirituais, as pessoas elas não vão ser alcançadas e não vão ser impactadas. O nosso modo de viver, que é um testemunho, não é o testemunho, mas é um testemunho, vai demonstrar àquelas pessoas que estão à nossa volta se é bom seguir a Cristo ou não é bom seguir a Cristo. Se a sua boca é uma boca cheia de murmuração o tempo inteiro, todo o tempo, reclamando, você não vai atrair pessoas a Cristo. Pelo contrário, você vai afastar. Agora que estamos de fato mortos para o pecado, para o seu governo e reino, temos de considerar isso como uma verdade. Você tem que entender que você morreu para o pecado. Então, quando o pecado se apresentar a você, você tem que dizer não. Eu vejo isso muito claro na vida da Rosângela, depois que ela entendeu a parte de alimentação e ela mudou. Então, quando se oferece uma coisa para ela que é nociva a ela não come, ela não bebe. Ah, mas o cara vai ficar chateado, vai ficar triste. Poxa, fui lá na casa da Esther e a Esther serviu um negócio lá, entendeu? Se ela entender que não é bom para a saúde dela, ela não vai, mas não ofende, porque as pessoas sabem que você está agindo daquela maneira, não é porque você está querendo agredi-las, é porque é o seu modo de agir. Então as pessoas elas me abordam com todo tipo de plataforma de investimento, uma que eu não entro é de jogo de futebol. E o cara me oferece, eu não participo. E o cara sabe que é um princípio meu não fazer esse tipo de trabalho. Então nós temos que, se você se posiciona, e você começa a mostrar para as pessoas que o que você faz é porque você acredita naquilo, o que acontece? As pessoas vão acostumar. Vi um negócio interessante esse fim de semana, que mostrava assim, por que o Neymar ele não anda mais como cristão, né? Porque no começo da carreira dele, ele andava com uma faixinha 100% Jesus, ele fazia o sinal da cruz quando ele entrava, ele tinha algumas atitudes cristãs. E aí o que aconteceu foi que ele, num jogo em que ele estava concorrendo à bola de ouro, ele fez o sinal, fez algum sinal cristão, e aí a FIFA o puniu, inclusive perdendo a bola de ouro. Ele não pôde participar por causa daquilo. E aí, na sequência, ele entrou no Barcelona, e o Barcelona fez um contrato com ele, pagando uma cláusula adicional. Nós vamos aqui pagar para você mais 500 milhões de dólares, sei lá quanto que era, 500 mil dólares, sei lá, para você não mostrar que você é cristão. E ele aceitou. E aí ele foi para um time lá da Arábia Saudita, daqueles lá, e ele aceitou. Foram fazer a mesma coisa com o Cristiano Ronaldo. Você não pode fazer alusão a Deus, não pode apontar para o céu, não pode falar assim, eu não vou aceitar esse contrato, mas você vai ganhar 1 milhão, 10, 100 milhões. Eu não troco a minha fé por conta de dinheiro. Você acha que eles continuam oferecendo para ele? Não, porque ele se posicionou. Você não pode dizer a um escravo, viva como um livre, um homem livre, mas você deve dizer e pode dizer para alguém que foi liberto da escravatura para que ele faça isso. Temos de manter diante de nós essa realidade que nós estamos mortos, de que nós não somos mais escravos. Podemos agora nos erguer diante do pecado e dizer não. Você pode dizer não. As pessoas vão oferecer, coisas vão aparecer para vocês e fazem, não faço. Não faço. Pessoas dentro do Coliseu Romano, na igreja primitiva, se você negar Cristo, você não vai ser comido pelo leão, nem você, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem sua avó, nem ninguém. E os caras não negam a Cristo. Quantas vezes você tem negado a Cristo? Em todas as áreas.
diante da correria, diante dos princípios, diante das coisas, entendeu? Se uma pessoa chegar e falar para você assim, olha, entrar na loja lá do Felipe e falar assim, Felipe, se você dizer que você não aceita a Cristo, eu vou comprar todo o teu material aqui. Será que o Felipe ele fala não? No momento de dificuldade, claro. No momento de abundância. É essas coisas que definem o teu cristianismo e o meu cristianismo. É em você abrir mão de um tempo humano, entendeu? De dinheiro, de comércio, você fala assim, não, eu vou à casa do Senhor. Você está na sua casa e alguém chegar querendo fazer uma visita para você, você fala assim, ó, estou indo para a igreja, quer ir comigo? Não, mas eu fiz... Não, eu vou para a casa do Senhor. O primeiro lugar é a minha casa. É a casa de Deus, eu quero estar lá em comunhão com os irmãos. O cara vai ficar chateadinho, vai. Se ele não for de Deus, ele não vai entender. Ficando ou não ficando. Mas cabe a você tomar a sua decisão ou não. Antes, não tínhamos essa hipótese. Agora nós podemos escolher, que é a questão do arbítrio. Não arbítrio da salvação. Arbítrio da sua vontade. Do que você faz ou o que você não faz. Quando pecamos como cristão, não o fazemos como escravo, mas pecamos como indivíduos que têm liberdade. E aí é coisa complicada. Não é uma condição culposa diante de Deus, é dolosa. Dentro do direito você tem duas possibilidades. Você cometeu um delito de forma culposa, você cometeu aquilo sem saber a consequência, não era a sua intenção fazer aquilo. E a outra intenção é você fazer de caso pensado. Quando você é livre, quando você não é mais escravo, quando você tem o Espírito Santo habitando dentro de você e você fala, eu vou pecar, você está agindo de maneira dolosa. Existem consequências, são mais graves. Da mesma maneira que o tribunal humano traz uma consequência maior, pior, sobre a condição de uma causa dolosa, também diante de Deus também o é. Nós estamos falando em galardão, nós estamos falando em coisas eternas, sobre a bênção do Senhor. Pecamos porque escolhemos pecar. A condição eu fiz sem querer, isso não existe. A palavra de Deus em Provérbios fala assim, como um tolo é a pessoa que diz, fiz sem querer. Você não fez sem querer, você fez porque você quis. O primeiro fato para você mudar é você entender que você está fazendo porque você quer. Eu não vou porque eu não quero. Eu não faço isso, aquilo porque eu não quero. Eu não confio e eu não quero. A ideiazinha que nós temos de ser cristãos e para os outros a gente posar como, eu estou isso, aquilo. Não, você faz porque você não quer fazer. Resumindo, então, fomos libertos do reino e do governo do pecado. Você não tinha essa capacidade. Deus, ele foi lá, separou você do meio dos bodes e pegou você como ovelha e tirou e colocou no local seguro em cima da rocha. É assim que ele fez, tá? Quando Cristo entrou no mundo, entrou voluntariamente no reino do pecado, embora nunca tenha pecado. Quando morreu para este mundo, um mundo do pecado. Romanos 6,10. Romanos capítulo 6, verso 10. Pois quando havia morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quando a viver, vive para Deus. Tá, e aí nós mudamos o nosso status. Quando você vai no rodízio lá, na churrascaria, tem um negocinho lá que está lá vermelhinho e verde, né? Quando você coloca verde, que você quer carne. Quando você coloca vermelho, é que você está satisfeito. Nós estávamos no vermelhinho, entendeu? No relação à nossa carne. E aí quando nós mudamos para verde, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nunca mais você tem que ter prazer em deixar a vontade de se alimentar do Senhor. O alimento do mundo não é algo que é necessário, ou não deveria ser necessário. A prostituição, o roubo, a mentira, todas as coisas, a ira, todas essas coisas que nós temos como prática, elas têm que deixar de ser nossas práticas. E nós temos que mudar e colocar novos conceitos no lugar. Não é deixar o quebra-cabeça faltando uma peça. A palavra de Deus diz que se você se liberta de uma malignidade e você não coloca nada no lugar, aquela malignidade ela circula pelo mundo
e fala, será que aquela pecinha, aquele lugar do quebra-cabeça, ele continua livre para mim? Então eu vou lá, trago 7 maiores para me ajudar a me defender. E você entra e a situação atual fica pior do que a anterior. Você não pode simplesmente tirar um conceito e não colocar nada no lugar. Se você tem a condição da ira na sua vida e você tira a sua ira, você vai manter essa isenção da ira com a bondade, com a mansidão, com a prática disso. Porque senão a ira volta, a prostituição volta, o roubo, a mentira, tudo volta. Eu tenho que exercer o falar da verdade para que a mentira ela não seja uma prática na minha boca. Eu era, na minha época não cristã, fazia piadinhas, baixo calão, não sei o quê. Quando eu comecei a falar a verdade, quando a palavra vem, aquilo parece que é uma coisa estragada na boca, é uma coisa ruim. Porque eu desenvolvi um hábito a identificar o que é a verdade. O que é a mentira, para mim, me incomoda. A nossa libertação, ela resulta da nossa união com Cristo. Nós somos libertos do reino e governo do pecado, do reino da injustiça. Quando Cristo entrou no mundo, voluntariamente no reino do pecado, embora nunca tenha pecado. Quando morreu, morreu para este mundo do pecado. E através da nossa união com Ele, nós morremos igualmente para esse reino. Quando você diz sim a Cristo, você morre para esse mundo. Você não deveria ter mais prazer nas coisas deste mundo. E eu não estou dizendo para você ser um ET, ou você não participar, ou você não ouvir música. Estava lá, fuçando no Instagram lá, e aí eu estava com a Rô, e ela falou assim, aí estava a Aisla com o Nicolas, né, com os chapelão lá. Eu falei assim, eles são do mundo caipira mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, não tem problema, entendeu? É a forma deles, eles gostam, entendeu? E não há problema, não há nenhum pecado em relação a isso. Mas a linha mestra não é ser o caipira, ou ser do rock, ou ser do pagode, não. A nossa linha mestra é sermos de Cristo. As pessoas têm que ver isso em nós. Você pode ser um cristão de chapelão ou de uma corrente de ouro, sei lá, ou pode ser qualquer coisa, mas as pessoas têm que identificar em você a vertente cristã em relação a qualquer coisa. Se você vende flores, você tem que ser um floricultor cristão. Se você é um pastor, tem que ser um pastor cristão. Se você é uma pessoa que roda em Uber, você tem que ser uma pessoa que toca Uber dentro do cristianismo. Tem que falar de Cristo. As músicas lá têm que ser músicas que refletem a Cristo. Temos de reconhecer o fato de que estamos mortos para o governo do pecado e de que podemos nos erguer e dizer não ao pecado. Devemos, portanto, guardar o nosso corpo de modo que o pecado não reine em nós. Guardar o corpo, guardar os nossos desejos. Eu sempre ouvi uma frase no passado, isso não existe, claro. Então, não existe, por exemplo, espírito de enfermidade. Você não encontra essa alusão na Bíblia. O espírito da dengue. É o espírito do chikungunya. Não existe isso. Também não existe o espírito do entretenimento. Mas é um demônio. Existe uma entidade demoníaca que cuida disso. Para que cada vez mais você tenha como ocupar o seu tempo com coisas que não interessam. Quantas coisas, quanto tempo nós perdemos com isso? E aí eu estava ontem ouvindo um takezinho lá, um short do Marçal, ele falando sobre a condição. Você quer prosperar? Abandone essas coisas que você faz tanto. Perder horas e horas na frente de Netflix, por que não ler um livro? Poxa, eu quero mudar de vida. Então o Alisson ontem falou para mim, poxa, eu consegui vender o Clio. Legal, entendeu? Ganhou dinheiro? Ganhei dinheiro. Gastou dinheiro? Muito pouco. Quanto tempo, não conheço a rotina do Alisson, quanto tempo ele perde em mídias sociais ou perde em vídeos? Será que se isso realmente fosse um campo que Deus quisesse para ele ganhar dinheiro, será que ele não poderia utilizar melhor o tempo dele lendo algum material que pudesse instruí-lo a ser um melhor comerciante de carros? E aí nós podemos estender isso para você, estender para o Rafael dentro do trabalho dele. Como que eu posso? Mas o que a gente faz? Parece que, em vez da gente investir o nosso tempo em coisas que são lícitas, a gente perde tempo com coisas que são ilícitas. Temos desenvolvido na nossa casa o conceito de que mesa de refeição, celular fica de longe. É difícil às vezes, a gente fica perto por alguma coisa e tal, mas temos lutado para que isso aconteça, para que a gente possa ter um tempo. Então ontem à noite estávamos lá, entendeu? A Rô foi lá na sala, eu estava lá imerso nas telas, porque eu também tenho esse problema.
E não basta uma, tem que ser o celular, mas a televisão, se puder, o computador está no colo, entendeu? E ela falou, você não vai tomar um banho que hoje é sábado? Você não vai vir aqui ficar conosco? Eu falei, vou. Na hora eu desliguei, fechei e tal, fui lá, tomei meu banho, fui lá, entendeu? Sentei e tivemos quase que 1 hora de comunhão ali, comemos uma batatinha, comemos um queijinho, gastamos ali talvez uns 35, 40 reais no máximo, né? Fora a boa vontade da minha esposa de fazer tudo, né? Mas ali financeiramente gastamos 30, 40 reais, tivemos um tempo de comunhão, brincamos, conversamos. Como a gente tem perdido isso? Temos perdido isso em relação à parte espiritual também. Devemos guardar o nosso corpo de modo que o pecado não reine em nós. Vemos assim que Deus faz provisão para a nossa santidade. Ele nos dá essa condição de provisão para que nós busquemos a santidade. Por meio de Cristo, Ele nos libertou do reino do pecado, de maneira que agora podemos resistir a esse pecado, a esse domínio. Mas essa responsabilidade, ela não é de Deus. A responsabilidade é nossa. Eu posso ajudar a Rô num evento como ontem à noite, mas a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é dela. Eu posso ajudar. Você entende que, da mesma maneira, espiritualmente, o Senhor Ele nos dá todas as condições para que as coisas elas possam ser buscadas? Então, a Rô foi lá, nós fomos no mercado, claro, mas ela foi lá, estava lá um fogão, função, obrigação minha de ter um fogão, estava a geladeira, estava lá o mantimento. Ela usou as habilidades dela para fazer o melhor possível ali, mas a minha função eu cumpri. Então não adianta eu querer que ela faça algo se eu não fiz a minha parte. A parte de Deus Ele fez. Ele morreu na cruz por mim e por você para que nós pudéssemos dizer não ao pecado. Então Ele já nos proveu a condição para nós podermos ser santos. Por meio de Cristo, Ele nos libertou do reino do pecado. De maneira que agora podemos resistir. Mas essa responsabilidade de resistir ao pecado é nossa. Deus não vai fazer isso por nós. E as pessoas continuam esperando que Deus faça por elas. Deus tira esse espírito disso e daquilo de mim. Não vai tirar. Deus me dá isso. Não vai dar. Não existe isso no reino de Deus. Ele não te dá o peixe necessariamente. Ele te ensina a pescar. E a lição é muito mais importante você aprender a pescar do que você receber o peixe. Porque se você receber o peixe, o que vai acontecer é que você vai se acostumar a estar recebendo tudo. Você é obrigado a aprender com aquilo. Tenho aprendido. A pandemia, ela nos mostra a possibilidade de nos reinventarmos, de aprendermos, de você parar diante da internet lá, em vez de ficar vendo aqueles vídeos porco lá, que não vale nada, você buscar ensino, buscar ensinamento. Eu quero aprender disso, eu quero conhecer mais a respeito desse assunto. Eu quero prosperar. Eu quero ser mais rico financeiramente. Use o seu tempo com sabedoria. Acorde cedo. Esse contexto que você precisa dormir 8 horas por noite é bom, sabe para quem? Para Helena, para Heloísa, para Manu, para a Júlia, quase acabando para o Daniel. A gente não precisa dormir 8 horas, isso é coisa baby, entendeu? Durma 6 horas por noite, durma bem, entendeu? Durma bem 6 horas, se você precisar dormir 5 horas, você não vai morrer. Você pode talvez não fazer isso uma frequência na sua vida, porque você vai desgastar o seu organismo, mas você não precisa. Aí o cara tem que dormir 10 horas, estava atendendo uma pessoa lá, com um problema financeiro, 10 horas da manhã, a pessoa cantando no banheiro. Como é que a pessoa vai viver? Como é que vai prosperar? Matou a manhã inteira. Aí vai tomar banho, vai tomar café, vai não sei o quê. Gente, como a pessoa pode prosperar dessa maneira? As oportunidades, elas estão aí em todas as áreas. E na espiritual a mesma coisa. Nunca tivemos tanto material, tanto bom quanto ruim na internet, para você se alimentar. Eu tenho um problema nessa área. Digita lá no Google, olha, eu quero aprender sobre isso. Vai buscar referência de quem está dando seminário, que o negócio se faça de graça. Então nós não vamos ter como estar diante de Deus e dizer que a gente nunca ouviu sobre isso. Porque as oportunidades, elas existem. Será que nós vamos esperar que a internet e as redes sociais elas sejam cerceadas? Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Você escreveu um comentário sobre Jesus e aí o que acontece? O cara bloqueia o seu WhatsApp. Simplesmente assim. Gente, é só uma pessoa dar um comando em algum lugar
que isso acontece. É só identificar que aqui é uma igreja, que os caras vão aqui e cortam a luz da igreja, e você não vai ter mais luz, não vai ter aguinha, não vai ter nada. Confundir o potencial para resistir aquilo que Deus nos providenciou com a responsabilidade de resistir que é nossa, é ajudar para a tragédia na busca da santidade. Se você confunde essas coisas, se você fica esperando que Deus faça algo que é responsabilidade sua, você vai se lascar. Você vai continuar choramingando, vai continuar reclamando, vai continuar achando que a tua vida é a pior das vidas. Tinha um personagem, já falei para vocês, na década de 80, 70 para 80, mais 80, que era o Hard, em que ele ficava, ó vida, ó azar. Era só isso que ele falava. Era um murmurador total. Será que nós não temos agido dessa maneira, em vez de mudar a nossa forma de agir? Pastor Paulo, eu quero prosperar. Trabalhe. Busque informação, busque conhecimento, busque primeiramente a direção e o conhecimento, a orientação de Deus. Porque se você entrar numa empreitada que não é bênção, você vai quebrar a cara. De vez em quando o Alice me liga, pastor, o que você acha disso tal? Você já orou? Deve fazer isso? Você já recebeu a orientação? Você já perguntou para sua esposa, que é sua cooperadora, o que ela acha? Se houver alguma das duas negativas, pense com muito cuidado que você pode quebrar a cara. Pode ser que seus ouvidos sejam tão duros em ouvir a palavra de Deus, que Deus esteja usando um meio natural como o ser humano para falar. E mesmo assim, o homem ele tem essa responsabilidade. Através da nossa união com Cristo, na sua morte, somos libertos do domínio do pecado. Contudo, ainda notamos que o pecado procura ganhar domínio sobre nós. Romanos 7, 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então nós temos, esse texto foi a abertura do nosso tema da batalha da santidade. É você querendo fazer o bem e você olhando no espelho e vendo o mal. Você olhando uma figura que parece uma pessoa diferente de você, resistindo àquilo que você sabe que é certo e tem que fazer. Em todas as áreas. Nós temos uma dificuldade dentro do nosso organismo, dentro do nosso ser, que é o nosso velho homem. O nosso velho homem quer que a gente continue nas velhas práticas. Podemos não gostar do fato que temos essa luta com o pecado ao longo de toda a nossa vida, mas quanto mais reconhecermos e aceitarmos essa realidade, mais equipados estaremos para enfrentar o problema. Enquanto você achar que está tudo certo, enquanto você achar que você não consegue, você vai continuar voltando ao velho vômito, a práticas pecaminosas e enganosas, e vai continuar sofrendo. A grande chamada da busca da santidade é mudança de vida. Sem arrependimento não há santidade. Sem arrependimento não há mudança, e você vai continuar dentro da mesma situação. Amém, queridos? Senhor, te louvamos por este primeiro período. Queremos glorificar o Teu nome, pedindo a Ti que isso nos abençoe, nos conceda da Tua graça e do Teu amor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.